Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Vamos começando mais uma terça-feira, mesa redonda, oportunidade que nós temos para ouvir os nossos missionários, ouvir nossos queridos irmãos que estão no campo de missões, atuando, trabalhando, servindo ao Senhor. Tempos difíceis, é verdade, tempos complexos, mas nós temos aprendido que, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a luta, apesar de toda a situação que nós estamos vivendo, a obra de Deus ela não para, a obra do Senhor ela continua. Costumamos dizer que agora o templo já está aberto, né? Inclusive os decretos aqui em Porto Alegre mudaram um pouquinho, mas não fechou a igreja ainda, graças a Deus, a igreja não, o templo. E é justamente sobre isso. O templo pode ser até que feche, mas a igreja do Senhor permanece aberta, permanece viva, permanece atuante para a glória, honra e louvor do nome dele. Domingo nós falávamos a respeito disso, comemorando nossos 95 anos, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso é uma benção. Eu já estou convidando o nosso missionário, nosso querido missionário, pastor Luiz Neto, que está aí bem pertinho da gente, né? Bem, quase do nosso lado, lá em Macapá, né? Tá pertinho aí, pastor? Bem aqui, é um pulo. Olha aí. Um pulo. Rapidinho a gente consegue chegar aí, né? Bênção de Deus, querido. Bênção de Deus, seja bem-vindo. Deve dar aí, eu acho que 4.000 quilômetros. Para mais. Para mais. Olha, até Salvador, daqui de Porto Alegre a Salvador, se não me falha a memória, 3.300 aproximadamente. Eu não sei quanto tem de Salvador para frente. Então nós estamos... de um extremo... É quase de Oiapoque a Chuí. É Macapá, Porto Alegre. Macapá, Porto Alegre. Bênção de Deus. Pastor Luiz Neto, seja bem-vindo. Vamos conversar essa noite, vamos ter um tempo aí de nós ouvirmos, né, um pouquinho do trabalho, ouvimos um pouquinho aí de como é que os irmãos estão trabalhando e atuando nesse tempo aí de dificuldade, tempo de pandemia. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui para quem está chegando agora aqui, né, pastor Luiz Neto, na verdade, eu falei da Salvador, né, por quê, irmão? Porque eu falei propositalmente, ele é soterometropolitano, é isso aí, né? Salvador, soteropolitano, Salvador. Casado há 13 anos com a Liliane, pai da Luciane, que tem 11 anos, e a Luciana, que tem 6 anos. Recebeu Jesus convertido aos 15 anos de idade, hoje 35 anos, servindo, aliás, converteu-se na nossa Igreja Batista Independente, na cidade de Cruz das Almas, né? Pastor Donizete Rufino. Eu acho que tem alguns irmãos aqui que conhecem bem o pastor Donizete aqui, né? Isso. Muita gente boa. Bênção de Deus. Bacharel em teologia, né? Além da teologia, também é bacharel em administração, pós-graduado em gestão de projetos sociais. Está servindo ao Senhor lá no Semiárido Baiano. É isso aí, né, pastor? Eu trabalhei no Semiárido Baiano. 1 ano. Olha aí. Trabalhou aqui, ó, no Semiárido Baiano, Espírito Santo, Vitória da Conquista, e atualmente já fazem 8 anos que o pastor Luiz Neto está lá em Macapá, missionário da CIB, bênção de Deus, tem trabalhado num projeto muito abençoado, querido. É uma alegria muito grande para nós aqui, temos esse tempo para nós ouvirmos como é que estão os nossos missionários, como é que os nossos missionários estão vivendo este tempo de isolamento. Aliás, isolamento não, sabe, pastor Luiz Neto? Distanciamento, isso sim, mas isolados nós não estamos, porque o Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. Até a consumação do século. Bênção de Deus, maravilha, querido, maravilha. Para quem não sabe que está chegando aqui na nossa live, meus irmãos, lá em Macapá, onde o pastor está há 8 anos, está trabalhando neste projeto, né, da plantação da Igreja Batista Independente lá. Há um projeto social maravilhoso que ele vai contar, vai compartilhar com a gente aqui, atendendo crianças e adolescentes, e nós vamos ouvir daqui a pouquinho mais. Mas, pastor,
Eu gostaria já da tua palavra de introdução aqui para nós, se tu puder contar para a gente aqui também como é que está a situação aí, né, com vocês aí em Macapá, como é que tem sido esse momento, pandemia, distanciamento social, enfim, pastor, fique à vontade aí, tuas palavras iniciais, as tuas introduções aí, por favor. Ô, pastor, primeiro agradecer, eu fico muito lisonjeado de estar aqui conversando com o senhor, em lugares onde Jansen, Zazá, o pastor Marinaldo, esse pessoal que a gente tem muito prestígio e estar no mesmo lugar dele é um prazer enorme poder estar aqui também. Muito obrigado, fiquei muito feliz quando o Marconi entrou em contato comigo, depois falei com o senhor e fico muito feliz por isso. E, de alguma forma, isso é um cuidado também, isso é a prova de uma igreja missionária, nesse cuidado com o missionário, porque essa questão de distanciamento e isolamento é muito importante. Isolado nós nunca estamos, né? E graças a Deus pelas redes sociais. Paulo não tinha isso aqui, mas quando estava difícil ele escrevia uma carta, né? Mas se fosse no tempo de hoje, ele estaria fazendo muitas lives também, com certeza, porque ele só não poderia deixar, mas era a live do Paulo na época, né? Ele exortava por meio de carta. Então, os irmãos, o pastor me ligou para me chamar a atenção, meu irmão, Paulo mandava carta brigando, por que a gente não pode fazer uma ligação mais rápido, né? Dá até para sentir, Dá até para sentir a emoção da ligação na carta, você nem sabe como é que a pessoa tá. Será que Paulo estava mesmo bravo aqui? Mas eu vou adaptar isso aí, pastor. Pastor Luiz Neto, vou adaptar. Eu gostei dessa ideia aí, ó. Bom demais, hein? Porque o pessoal, não, ainda bem que pelo menos não tá tendo gabinete. Tá assim, ué. Se Paulo fazia por carta, então se prepare que vai receber pelo WhatsApp aí, ou por alguma rede social. E a gente tá de quarentena aqui desde o dia 16 de março. 16 de março. Eu estava em Salvador na convenção lá, voltei no dia 12. A gente teve aula ainda a primeira semana do projeto e logo no dia 16 paramos. E desde lá a cidade passou por um momento muito crítico. Há uns 15, 20 dias atrás, a cidade passou por um momento muito crítico. O estado passou uma situação bem difícil, com 100% das UTIs, gente aguardando. Assim, eu moro próximo a um dos centros de referência aqui e era realmente assustador, assim, engarrafamento de carro funerário, as UBS sem condições. Então a gente ficou bem assustado a princípio quando viu toda a situação e a cidade parou completamente. E aí a sensação que se tem hoje é até que o pico ele passou aqui em Macapá. A gente ainda tem muitos casos hoje saindo, mas são testes que estavam bem passados, né? Mas passou uma situação muito difícil, muito preocupante, assim, a questão de saúde, de ficar doente, a preocupação com a igreja. Aí a gente suspende a igreja, né? Suspende as programações do templo todas. Não teve como fazer desde lá até hoje. Então, todas as nossas reuniões são feitas de forma online, mas a cidade parece voltar a se recuperar. Na terça-feira, houve um afrouxamento das medidas, e aí começou a liberar alguns setores da economia, liberou a igreja também, e as igrejas foram liberadas, mas nós estamos numa área de periferia. Então, a periferia, às vezes, termina sofrendo mais, às vezes é a condição de ter máscara suficiente para usar toda hora, uma questão de problemáticas, às vezes, de se comportar de uma forma mais segura. E aí, nós tivemos assembleia, mas a própria igreja achou por bem não começar os cultos agora, porque o prefeito liberou na terça-feira, na quarta, uma pessoa que a gente faz os grupos AME, né? As tipo célula, e aí uma das pessoas que frequentam um dos nossos grupos, a pessoa morreu. Então aí a gente ficou com mais receio ainda, né? Então falou assim, olha, é a primeira vez que chega bem próximo de nós aqui da nossa igreja. Essa pessoa tinha contato com membros da igreja. Aí a gente fez a assembleia da forma como a prefeitura pede, com o distanciamento. Mas, assim, igreja é comunidade, né? É koinonia, é comunhão. E não é nosso. É até uma preocupação pastoral, sabe, pastor? De que, assim, que os nossos cultos online não se tornem um entretenimento para as pessoas.
Porque a igreja é essa comunhão onde nós estamos todos juntos, onde tem uma cantina no final, todo mundo abraça, e de repente você vai para um culto, todo mundo muito distante, aí você olha um para o outro, aquele olhar de carinho, mas assim, não posso te abraçar, né? Eu preciso, o meu amor por você hoje precisa ser demonstrado por trás de um olhar, que na verdade nem um sorriso você mostra que você está de máscara, então é por trás de um olhar meio que depressivo, e assim, caramba, eu queria tanto te abraçar e não posso. E aí a gente começa a pensar tudo que faz online, mas ao mesmo tempo eu sempre fico preocupado nessa questão de que o culto que nós transmitimos online não se torne um entretenimento, né? Até a forma que a pessoa se comporta em casa em relação ao culto. Porque às vezes ela chega ali, agora o pastor vai pregar online, liga no YouTube igual como se fosse ouvir uma música ou alguma coisa. A igreja precisa tomar cuidado com isso, porque nós iremos voltar daqui a pouco, né? E isso não pode se tornar uma prática. Essa nova forma de liturgia tem muito a ensinar para nós. Então, essa é a realidade que a gente enfrenta, de esperar, nós iremos esperar até agosto para poder voltar Na verdade, a gente vai pensar uma semana antes como que está a situação, porque com a reabertura, Porto Alegre, eu acho que passou por isso, né? Reabriu, teve um problema, né? E aí teve que fechar de novo. Na verdade, pastor Neto, o que aconteceu aqui conosco em Porto Alegre? Na verdade, o Estado abriu, né? O Estado do Rio Grande do Sul abriu, pelos decretos do governo do Estado. As prefeituras têm um pouco de autonomia e o nosso prefeito trancou. Até agora, finalzinho do mês de maio, início de junho. Nesta semana, o governo do Estado aqui veio para a bandeira vermelha, ou seja, para o fechamento novamente. No entanto, hoje pela manhã, para ter uma ideia como é que está a situação aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, hoje pela manhã, num acordo entre o município de Porto Alegre e o governo do estado, alguns serviços pararam aqui de novo, voltou atrás. A igreja permanece recebendo apenas 30 pessoas, não é por cento, porque as demais cidades no estado é 30% da capacidade do PPCI, né? Uhum. Nós, em Porto Alegre, não importa se a igreja tem capacidade para 3, 4 mil pessoas, é 30 pessoas por culto, né? Então, e o decreto, na verdade, mudou hoje de manhã em Porto Alegre, mas as igrejas continuam valendo o que já estava já há mais de 30 dias. Então, a igreja aqui, por enquanto, permanece. Mas, por exemplo, eu sei que já está conosco aqui na live, que eu já vi, que já acenou aqui, a pastora Lívia, que é do campo aqui de Porto Alegre, na cidade de Torres. Lá é diferente. A cidade de Tapes, que também pertence aqui a nós, lá fechou totalmente. Lá não pode nada. Nem 10, nem 30, nem ninguém. Lá a igreja fechou. Abriu e fechou novamente. O decreto voltou atrás, no caso, né? Mais ou menos isso que aconteceu, está acontecendo aqui. Essa é a preocupação. Quando a gente teve o primeiro caso do baixinho lá que faleceu, então a gente pensou, pastor, acho que é melhor a gente aguardar até agosto, porque assim, a gente é uma igreja que tem adultos, mas em sua maioria é jovens, adolescentes e crianças. E nós trabalhamos com criança a semana toda. A gente tem atividade de segunda a sábado com criança na igreja. E aí, de repente, você abre o culto público domingo, numa comunidade muito carente, onde a igreja se torna. A nossa igreja é um polo de diversão para as crianças. Aí você vai ficar na porta da igreja dizendo para essa criança, você não pode entrar. Isso é muito. Para a nossa realidade, é muito sofrido. A gente falava sobre isso, de assim, a gente tem essa coisa de criança, então você chega na igreja, as crianças da comunidade estão ali brincando, sem máscara, aí elas chegam, querem abraçar e você não pode, como é que você vai negar um abraço para uma criança, mas ao mesmo tempo você não pode também correr um risco, porque fé é responsabilidade, né? Então precisa saber equilibrar isso. Mas a gente vai, conversa, vamos tentando, a gente entrega materiais, né? Eu vou falar já sobre isso, sobre materiais que a gente entregou para as crianças, porque é difícil até que você tenha uma noção de que, assim, será que agora dá para ir tranquilo, sem correr sérios riscos? Será que a própria comunidade... E assim, nós tivemos casos na comunidade que a igreja está inserida, de pessoas que estavam em isolamento social, mas elas estavam na rua, elas foram infectadas, fizeram o exame, mas assim, as casas, pastor, aqui são, em sua maioria, são casas 4x4 de madeira, em cima de, assim, a grande área que a gente trabalha é palafita.
Então, o Rio Amazonas fica bem próximo da igreja, ele tem as áreas de ressaca, né? Então, o Amazonas entra nessas áreas de ressaca e ele sai. São áreas de proteção ambiental que as pessoas não deveriam construir. Com um déficit habitacional enorme, as pessoas começaram a construir em cima dessas áreas. E a gente está trabalhando com pessoas dessas áreas. Muitas delas vêm de comunidades ribeirinhas ou de cidades ribeirinhas aqui do Pará e vêm morar na cidade. E aí a gente atende essas pessoas. Então, às vezes, assim, já não tem saneamento no dia a dia. O Estado é muito precário com saneamento, né? 3% do Estado todo tem saneamento. Então, assim, é quase nulo. Então, a gente precisava de uma forma que essas pessoas não pudessem não tentar, não proliferar a doença e que a igreja fosse esse braço de apoio para a comunidade, para que ela, uma forma de como ajudá-la a combater também a doença. Alguém comentou alguma coisa aqui, foi? Você consegue ler? Sim, sim. Não, então, pastor, é só para voltar um pouquinho. Na verdade, na cidade de Torres, eu mencionei que tinha fechado, mas a pastora Lívia aqui, ela fez a correção daquilo que eu havia falado. Ela colocou ali no comentário, né? Nos ouve bem aí, pastor Luiz Neto? Eu te ouço. É a minha internet ou é a do senhor? Para mim aqui, tu tá sem a imagem aqui. Tá rodando aqui para mim aqui. Tu tá me ouvindo bem e me vê bem ou não? Aí, agora ficou bom. Vamos lá. Opa, parou tudo. Não consegue me ouvir? Eu acho que a internet lá deu um probleminha lá. Pastor Luiz Neto, quem sabe... Estou aqui. Agora, pronto, agora sim. Aí, agora sim. Estamos aí, ó. Ao vivo e a cores novamente. Mas sabe, pastor Luiz, deixa eu só retomar uma questão que tu falaste há pouco, é muito interessante, muito interessante. Eu ouvi um pastor semana passada na cidade de São Paulo, na capital, ele não é batista independente, ele é de uma outra denominação, e ele nos comentou isso num grupo fechado, eu não vou expor aqui o nome nem a denominação, por causa justamente desse argumento aí. Uma igreja para todos, não é uma igreja que só pode ir fulanos ou beltranos. Eles vão abrir no dia 1º de novembro. Eles aderiram isso lá. 1º de novembro. Por quê? Agora o decreto, me parece que lá em São Paulo foi o que eles comentaram, já está por dar um afrouxamento, né? Mas eles lá vão voltar por causa justamente dessa mesma... do mesmo argumento. Uma igreja que a criança não vai poder entrar, que alguém que está com resfriado não pode entrar, a gente vai ter que ter uma pistolinha para medir a febre. Então, eles entenderam que, na verdade, é melhor então que se mantenha no online, né? E depois, em novembro, então, eles retomarão os cultos, assim Deus permitir. Só para voltar àquilo que vocês também aderiram aí, ou vão fazer, né? Muito interessante. Eu acho que cada igreja tem uma realidade muito distinta, né? Assim, o Brasil com a sua multiculturalidade, então cada igreja tem a sua realidade muito distinta. Para nós é muito difícil uma igreja sem as crianças, né? E assim, você está muito envolvido. E na verdade, assim, o pastor Paulo Felipe sempre fala isso, né? De que nós temos uma igreja até já consolidada, mas o projeto social ele é de extrema importância naquilo que ele acontece durante a semana, por tudo aquilo que ele avança para a própria comunidade. E aí, de repente, se a gente se reúne ali como igreja para os cultos, mas você não tem as crianças que do dia a dia, são as crianças que animam, a proteção para essas crianças, como que você se envolve com elas, os idosos que de alguma forma também são proibidos, e ainda tem a questão da realidade que essas pessoas vivem, né? Porque elas vivem numa situação às vezes complicada, e aí ela precisa entender de que, assim, olha, a gente precisa mudar alguns hábitos que não são hábitos normais, né? Tem que limpar a mão, tem que usar máscara, e aí você tem que ter álcool na igreja, você tem que ter a bacia para lavar a mão, você tem que ver a questão da sandália do irmão, aí você tem a criança que precisa ter um lugar, começa a botar essa criança no chão, no lugar onde todo mundo pisa, você tem que ter estrutura. Eu acho legal, assim, acho interessante, né? Porque o governo, ele dita a regra.
Só que a regra abrange todo mundo, da mesma forma. Só que, no caso de igreja, cada igreja tem uma perspectiva muito diferente de público. E aí, às vezes, você não consegue. Por isso, você precisa pensar muito assim, pensar na sua realidade. Pensa assim, nesse caso, a gente pensou que a melhor coisa é nós aguardarmos até agosto, ver qual é a situação, ver se vai diminuir. A gente tem até um número, hoje a UTI chegou a 68% de lotação, então é um número razoável, né? Então a gente conseguiu baixar muito bem isso, mas ainda é um risco muito enorme, né? Ainda é um risco muito enorme. E vamos aproveitar aqui essa palavra tua aí, pastor Luiz Neto, que eu achei bem interessante, até para que nossos irmãos aqui que estão com a gente aqui, estão participando da nossa live também, porque a peculiaridade, a particularidade, a realidade de cada igreja local. E aí em Macapá, vocês têm um trabalho muito legal com crianças, na verdade, um trabalho abençoado. E eu não sei se os irmãos que estão conosco aqui ao vivo prestou atenção, olha lá, de um lado na camisa do pastor tá lá, olha lá o símbolo da CIB e no outro Sim. lado tá o FEPA, olha lá. E aqui é o nome do projeto. Aí, ó, projeto, não consigo ver daqui, não consegui ler, mas é isso aí. Projeto Acolher, tá, agora sim consegui ver. Então, pastor, é uma particularidade, claro que esse momento é o enfrentamento ali, e acho que isso é muito interessante, qual é a realidade, né, da igreja. Como é que a igreja em Macapá, o pessoal tem o decreto que liberou, houve afrouxamento nas regras, mas a Batista Independente de Macapá não quer abrir. Não é assim que funciona, né? Ao contrário, existe um trabalho legal, existe um trabalho abençoado, e eu queria, pastor, que tu pudesse trazer para nós essa realidade. Vamos tentar falar assim, né? Tipo, o antes da pandemia, né? O antes da pandemia, antes do dia 16 de março, todo esse trabalho que vocês têm feito aí, por favor. Claro, é óbvio, né, que a gente vai ter que... é óbvio que vai contar para nós o momento atual. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho desse trabalho social, desse trabalho bonito aí, como é que é, de que maneira, como é que tem sido, né? Vamos lá pensar o antes pandemia, né? Como é que está acontecendo o trabalho social aí com essas crianças e jovens aí? Então, há uns 7, 8 anos, 8 anos mais ou menos, a gente começou a descobrir a realidade de onde a gente estava inserido. E a gente viu muito caso de... Assim, é uma realidade de porto, né? Tem muita área de madeira, muito barco que vem do interior. E aí a parte de abuso sexual, violência, isso era muito terrível. E a gente pensou assim, qual que é a forma de... E aí a FEPAS, na época, a FEPAS pediu para fazer um curso, foi aqui em Macapá mesmo, de um grupo que veio de fora. Eu fiz o curso e comecei a olhar isso dentro da nossa realidade como igreja. Como que a gente poderia, de alguma forma, mudar a realidade que a gente estava inserido? Porque era uma realidade muito difícil. Era constantemente, nós chegamos a ter 15 casos de meninas, no nosso caso era muito menina, que foram de alguma forma abusadas ou violentadas. Depois, alguns casos com meninos que sofreram de alguma forma algum tipo de assédio. Então, a gente começou a pensar no projeto. Então, o projeto ele foi se desenvolvendo, a gente foi amadurecendo, né? Eu fui estudando, a Liliane, minha esposa, também foi estudando, e a gente foi amadurecendo, a chegar ao ponto que assim, a gente tem atividade todos os dias, e assim, não sei se a palavra é depressivo, mas é muito triste para nós, porque nós estamos acostumados a fazer isso durante a semana. Então a gente tem atividade segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem os cultos. Então esses meninos a gente trabalha com contraturno escolar, eles vão para a escola de manhã e à tarde ficam na igreja. Porque o bairro que a igreja está, ele não tem escola, ele não tem posto de saúde. A igreja por muito tempo foi posto de saúde cedido para a prefeitura. Não tem quadra de esportes. Então, a igreja é um espaço multissocial, né? Então, assim, a gente tem o espaço do templo, a gente se reúne, mas o próprio templo é uma quadra de badminton. Você já ouviu falar do badminton? Esporte de peteca? Sim, tá. Esporte de peteca. Como a gente não tem um espaço de treinar, a gente começou a treinar na igreja. Fomos campeões estaduais durante 3 anos seguidos, em etapas. A gente recebeu o Globo Esporte, fez matéria sobre... Eles falavam interessante, a matéria deles dizia o seguinte, a igreja que usa o templo como quadra de formar campeões. Porque era a nossa realidade. Então, o templo que a gente usa, que é alugado, tinha uma galeria
A gente tirou a galeria, fez salas de aula, fez brinquedoteca, sala de dança. Transformamos a igreja num espaço para envolver essas crianças. E de lá para cá, a gente vê, a comunidade vê de forma fantástica como os números foram diminuindo, porque a gente começa a entrar na comunidade. Então a gente entra na comunidade porque a criança está vindo aqui para a igreja, ela está aprendendo sobre Deus, está aprendendo sobre princípios, está aprendendo sobre defesa. Então agora ela sabe que ela pode ligar para o Disque 100 e denunciar se tiver algum caso. A comunidade, no início, a gente chegou a sofrer ameaças de pessoas que arrancavam cartazes nossos e mandavam dizer, olha, se o pastor se meter com isso, ele vai arrumar problema. Hoje a gente é esse ponto de apoio para a própria comunidade, que acontece caso, as pessoas vão lá na igreja e falam, pastor, como a gente resolve? O que a gente faz? Qual que é o caminho a resolver para que esse cara não volte a tentar contra uma menina? Então, a igreja começa a ser o luzeiro dentro daquela realidade. Então, assim, na segunda-feira hoje, hoje as meninas fazem dança. Então, a gente tinha um grupo de dança da igreja, aí a gente terminou o grupo de dança da igreja, porque a igreja ela pede um padrão moral, né? A igreja precisa daquele padrão moral. E a gente sofria muito com isso, porque as meninas da comunidade tinham muita dificuldade. Só que a igreja, ela tem que agregar. Quando a igreja mais afasta que agrega, ela deixou de ser igreja, né? Então a gente cancelou o grupo de dança e eu transformei num projeto social. Aí eu falei, não, a gente tem um projeto social agora chamado Mudança. Até a própria menina que tinha dificuldade, não vou para a igreja porque eu estou fazendo um monte de coisa errada, e aí a igreja não vai me aceitar. Só que agora ela acha, aí na cabeça dela é o seguinte, não, agora é um projeto social eu posso. Aí ela vê o projeto, ela dança do mesmo jeito, ela apresenta nos cultos como projeto social, ela ouve sobre cuidado feminino, ela ouve sobre proteção, ela ouve sobre tudo. Aí terça, quarta e quinta a gente tem apoio escolar, aula de informática, aula de música, tem os treinos de badminton, tem cinema nas sextas-feiras à noite, a gente tem cinema, porque é a mesma coisa, né? Nem todo mundo pode ir para o cinema, mas a gente faz aqui uma vez por ano, junta todo mundo, bota no ônibus, leva para o cinema para descobrir esse outro mundo, né? Mas faz cinema toda sexta-feira. No sábado a gente tem uma programação que chama Clube do Ibinho, de Deu problema mais uma vez na internet. Ficamos sem áudio agora aí. Não sei se o pastor está nos ouvindo lá, mas estamos sem áudio. Ah, voltou. Beleza. Aí, Clube do parou ali. Ibinho. Explica para nós, o que é isso? É que IB, de Igreja Batista Independente. Aí ficou no diminutivo porque é criança. Que legal, Aí que legal. O Clube do Ibinho, ele funciona de 8 até 1. Ele toma café, ele almoça, aí ele faz devocional, faz aulas de boas maneiras, faz atividade pedagógica, recreação, estudo bíblico, almoça, aí depois do almoço ele vai para casa. Aí no sábado ele tem programação de jovens, de adolescentes da igreja, e domingo também é só a programação mais tradicional da igreja ali. E isso é a semana toda, então isso motiva muito a gente de alguma forma, porque a gente está ali trabalhando. O Clube do Ibinho é engraçado, que a gente só recebe 30 crianças, porque a gente tem uma equipe pequena, né, para poder, são tudo voluntário. Então você tem que fazer almoço, comida, tem a questão do custo, e aí quando é para abrir, eles já chegam cedo e fazem fila, porque não querem perder a vaga. Então fica aquela fila, cheguei primeiro, aí vai entrando. Quando dá os 30, não entra mais. Mas assim, é muito difícil quando chega alguém, você diz assim, não vai entrar 31, né? A gente não é tão legalista assim. Vai entrando, às vezes fica 35, às vezes chega 31, às vezes dá menos também, dependendo aí de aula e tudo. Mas aí no sábado é para criança de 4 a 11 anos, a gente trabalha só com essa faixa etária. E durante a semana a gente trabalha com um público mais adolescente. Então essa é a nossa rotina. Essa é a nossa rotina na semana toda. No pós-pandemia, durante a pandemia, a gente... primeiro a gente sofreu o distanciamento das próprias crianças, né? Aquela relação com eles. Segundo, a gente pensava uma forma de que, assim, não todas as crianças do projeto são assim, mas algumas crianças do projeto, elas
tem sua alimentação ali no projeto. Então, a gente já teve casos de mãe que diz assim, a gente chegou uma época que a gente não tinha o recurso do almoço, ele falou, não, a gente vai dar um lanche reforçado porque não tem como fazer almoço. Aí a mãe falou assim, uai, mas por que vocês não deram almoço pro meu filho? Eu falei, não, a gente deu um lanche reforçado. Não, mas e agora? Eu conto com o almoço de vocês. Eu falei, então a gente vai apertar aqui, mas vai a partir de sábado que vem vai ter almoço. E aí, graças a Deus, a gente tem conseguido sempre manter todas as refeições em dias com os apoios que a gente tem. E no pós-pandemia, a gente pensou nessas crianças que não teriam de alguma forma. A gente tem, graças a Deus, o auxílio do governo federal. A minha esposa, ela, além de ser missionária comigo, ela também é assistente social. Então, ela dá esse apoio às famílias por meio da assistência de programas federais, auxílio ali, como ajudar. E aí, mesmo assim, algumas famílias que recebem R$ 600, só que as famílias aqui são famílias muito grandes. Então, a minha média familiar é de 4 pessoas por família. Normalmente mãe solteira, quando não, mas tem família. Para o senhor ter ideia, quando o senhor vier aqui, o senhor vai conhecer o seu Miro. O seu Miro mora em frente à igreja. Ele tem 24 filhos com a mesma mulher. O homem é animado, o homem pensa que o homem é animado. Vamos comprar uma televisão para esse homem, Jesus amado. Eu quero ver se eu dou um celular com WhatsApp para ele. E se eu pergunto para ele, seu Miro, quando ele chegou no disco, quando eu cheguei aqui, acho que ele tinha uns 18, 19. Eu falei, seu Miro, parou, né? Ele fez, não, pastor, enquanto Deus me der força, eu estou trabalhando. O homem é animado. As médias, eu falo com ele o seguinte, seu Miro, se eu for fazer um trabalho de criança no sábado aqui, eu tenho que fazer só para sua família, que só o senhor já é os meninos tudo aqui. Mas aí, olhando essa realidade que a gente faz, todo recurso que a gente recebe, a gente faz cestas básicas. Então, no primeiro mês, a gente já tinha comprado todo o material para fazer as atividades, porque estava tudo certo que ia acontecer. Então, a gente fez um kit, a gente fez 60 kits de lanche. Biscoito, pipoca, chocolatezinho, tudo que tinha de comida que a gente tinha no projeto. A gente fez, aí a CIB fez o material que a gente usou, imprimiu o material, fizemos um monte de material escolar, fizemos sacolas com material escolar, com um monte de coisa. E aí entregamos para as famílias, para eles usarem nesse período. Aí no segundo, foi março, abril, a gente fez a mesma coisa, só que a gente já fez com alimentação, cesta básica. E aí a gente faz uma cesta básica que seja bem regionalizada. Que é no caso aqui, a nossa cesta básica tinha mortadela dentro. Porque a nossa região aqui come açaí com comida salgada. Vocês aí de baixo estragaram o açaí. Mas o açaí legítimo é comido com frango assado, camarão, carne de sertão, carne seca. Aqui no churrasco, aqui no norte come assim. Então, quando a família é muito carente, ela às vezes não tem como comprar, ela compra a mortadela e come a mortadela com açaí. Então a gente comprou as binagas da mortadela e aí colocou, eram 2,5 kg de mortadela para cada um. E lanche, porque na maioria das crianças, as famílias às vezes até compram feijão, o arroz, e a gente colocava isso, mas às vezes o menino não tem um lanchezinho que ele comia no projeto lá. O biscoito, alguma coisa, então a gente mandava sempre com uma pipoquinha, sempre mandava com alguma coisa, goiabada com creme de leite, pensando para aquela criança de alguma forma. Assim, a gente não consegue resolver todo o problema, sabe? A gente está ciente disso. Mas o que a gente pode fazer, a gente faz. Então, sempre dizendo ali, olha, nós não esquecemos de vocês na pandemia. Aleluia. Pastor Luiz, olha que interessante, porque eu aqui em Porto Alegre, a gente conversa bastante, tem muitos irmãos aqui entre nós, aqui, né, da igreja, que estão nos ouvindo, assistindo ao vivo. Igreja relevante, ela precisa entender o seu contexto, compreender a sua geografia espiritual, material, entender que lugar em que ela está, qual é a demanda, qual é a necessidade. E eu fiquei aqui ouvindo, olha, que coisa tremenda, porque a realidade, né, que o pastor está falando são de meninas e até mesmo meninos violentados e passaram por uma série de coisas que, para a glória do nome do Senhor, já serviu. A igreja já serviu de reportagem, né, em nível nacional, né, de um trabalho de relevância. E olha que coisa, eu gostei demais dessa frase, uma igreja que está formando
campeões. Uma Talvez igreja que lá usa no o templo jornal... como... É uma igreja que Pode usa falar. o templo como quadra. Pode, é a igreja que usa o templo como quadra de formar campeões. Sabe, olha só, a gente é pastor aqui, eu sei que nós estamos praticamente quase 100% de irmãos em Cristo. Irmãos, olha só, é isso aí mesmo, é bênção de Deus. Não importa, mas é dança, mas é aquilo, mas é hip hop. O importante é que essas crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, eles estão saindo da vida da derrota, da frustração, estão saindo do inferno, estão se tornando campeões. E o espaço da igreja deve ser justamente este campo, este lugar, esta quadra, para formar esses cidadãos dos céus campeões. Pastor, parabéns, querido. Parabéns, bênção de Deus. Amém. Olha, que Deus continue abençoando. É um Sabe, pastor, trabalho eu fui missionário aqui no Sul e eu me apaixono quando eu ouço essas coisas, porque Jesus amado, né? Eu acho que agora aqui na nossa live não tem o nosso Alex. O Alex é membro da nossa igreja hoje aqui, saiu de Bento Gonçalves, está aqui. E pensa no homem que era mestre em capoeira, o cara se converteu, e aí agora o que a gente vai fazer? Eu disse, cara, tu tem uma missão, tu vai ganhar os capoeiristas. Aí ele disse, como, pastor? Faz uma canção aí, cristã, aí, põe negócio aí de Jesus. E ele, para a glória do Senhor, foi porta-voz do evangelho para muitas pessoas. A pessoa que ele... Porque eles têm muito disso de mestre, enfim, eu não entendo bem, aliás, não entendo nada disso, né? Mas o camarada, que era, inclusive, pai de santo, e ele foi na nossa igreja, e esse irmão Alex, que hoje é membro aqui, inclusive, né? Ele me testemunhou agora o ano passado, disse, pastor, tu não sabe que o fulano de tal se converteu, largou da Umbanda, não é mais pai de santo, agora é crente em Jesus. E eu disse para ele, tá aí, rapaz, é isso aí, meu irmão, bênção, igreja relevante, nós temos que ir lá no inferno, saquear o inferno, em nome de Jesus. Pastor, que bênção, a gente usou durante 1 ano e meio o templo para capoeira. E eu acho que a situação era muito parecida. E eu acho que engraçado isso aqui era porque, assim, o pessoal falava, mas como é que o senhor abre a igreja para capoeira? Eu falei assim, então, você quer que eu deixe fechado e deixe as crianças correndo risco na rua? Eu prefiro deixar a igreja aberta para capoeira e o rapaz está fazendo um trabalho fantástico aqui, ensinando princípios, ensinando sobre comportamentos do dia a dia, não é só em si a arte, né, da capoeira. A gente tem uma parede escalada na igreja. Se eu ver, a igreja é muito engraçado, porque quando a gente abre a porta, é um templo normal, com um altar, tem um altar grande lá, que o pastor anterior fez, um altar grande, né? E aí, tudo bonitão lá, mas quando você dá um andar do lado, você já vê a quadra desenhada onde ficam as cadeiras, uma quadra desenhada. Aí você olha para o lado, uma parede de escalada. Aí, meu Deus, que é isso aqui? Mas aí olha para cima, é uma sala com dança, aí é onde funciona a escola bíblica. Mas é a realidade que eu estou inserido, eu acredito que ela precisa de uma realidade dessa para o público que eu assisto. Porque o que acontece não é só a visão do evangelho, não é só a alma, né? Acho que essa é a ideia. Não é só salvar a alma da pessoa, mas é tirar essa pessoa do inferno diário que ela vive. E a igreja ser um céu para ela ali, porque ela sai, às vezes, de um ambiente familiar desastroso, cruel, e ela chega no céu, ela encontra proteção, ela encontra diversão, ela encontra amor. E esse é o sentido de ser igreja, né? É o sentido de a gente olhar para Jesus e pensar assim, o que esse povo precisa? Precisa do Senhor, mas eles também estão com fome. Então eu me entrego por eles, mas vou alimentá-los também, porque eles têm fome. Então, esse é um trabalho diário e contínuo, né? Bênção de Deus, pastor. Bênção de Deus. E sabe que tu falou algo, me fez até lembrar aqui de um episódio. Chegou uma vez para mim, um irmão, disse assim, né? Tava tocando aquele berimbau, né? E aí o cara para mim assim, pastor, isso aqui, meu Deus, que música ruim. Eu disse pra ele, rapaz, se eu fosse pensar nas coisas boas e nas coisas ruins que eu gosto, não ia ter quase nada, porque eu gosto de pouca coisa. A gente tem que fazer aquilo que Deus está mandando fazer. É isso, ponto final. Pode ser que não seja bom para ti, nem para mim, mas Deus está mandando. Então nós vamos fazer em nome de Jesus. E o resultado tá aí, o fruto. Tá aí o povo aí, ó, se tornando o lugar, e gostei demais dessa frase, né? O templo que serve, a igreja
A igreja que usa o templo como quadra de formar campeões. A igreja que usa o templo para formar um quadro de campeões. O templo como quadra de formar campeões. Perfeito. Eu vou até o final da live aqui, eu gravo essa frase. Achei demais. É isso aí. Pensa. A gente tem, graças a Deus, assim, o trabalho, uma igreja que tem esse envolvimento também social, porque além disso a gente tem um trabalho que a FEPA desenvolve, que é de desenvolvimento comunitário, que é trabalhar, a gente além das crianças, a gente trabalha também com a comunidade. Então, a gente vai para a comunidade, trabalha com a comunidade, tentando desenvolver aquela comunidade para sair de uma mentalidade paternalista e começar a pensar nela como ajudadora. E aí, quando a gente foi a primeira vez para a comunidade, na época, foi 2016, eu tinha a equipe da MOB aqui no Férias para Missões, e era interessante que as pessoas da comunidade diziam assim, já sei por que a igreja vem para cá. A igreja vem para cá porque é que a gente troca de religião. Eu falei, não que nós não queremos isso, mas nós queremos dizer para vocês que nós não podemos estar aqui como igreja e olhar vocês nessa situação tão precária e não fazer nada. Então, nós queremos, não é a nossa ideia aqui é apenas amar vocês, porque as ruas, a maioria das ruas da comunidade são de madeira. Então, eu tenho uma rua principal que fica em frente à igreja, que é de asfalto, mas as comunidades são todas de madeira. E essas pontes, que a gente chama de ponte, né? Elas ficavam com a madeira caída. Nós tivemos um caso, nessa última vez, a gente teve um caso de um senhor de idade que morava de cadeira de roda. Então, assim, de cadeira de roda, em cima da ponte de madeira, já é ruim. Com a ponte quebrada, isso piora. O que aconteceu? Ele caiu dentro do lago. Então, se eu ter ideia, as casas estão em cima em cima da água e a ponte passa aonde as pessoas passam. E aí o senhorzinho tinha caído dentro do lago. E aí nós nos juntamos, a comunidade aceitou o desafio, assim, pela relevância da igreja, até as pessoas foram meio que, vamos ver o que é que o pastor vai aprontar com a gente. Mas a gente foi trabalhando e aí fizemos para arrumar, eram 83 metros de rua, que são as pontes. 83 metros. O orçamento inicial custava R$7.000. Quando nós sentamos em uma reunião que fizemos o orçamento, eu botei a mão na cabeça e falei, aonde eu me meti? Onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Mas eu falei, pessoal, a gente vai fazer nem que seja de 10 em 10 metros, mas nós vamos fazer, vamos sair, pedir madeira, buscar parceria. E aí o pessoal, assim, ouviu aquilo, sabe? Eu acho que, eu me lembro muito de Neemias aí, ouviu assim, pastor, vamos lá. E aí, nesse período, eu viajei, a minha regional aqui é a CRIB BC, que é em Brasília. Olha como eu tô todo distante aqui, né? Aí eu fui para a convenção regional lá em Brasília e quando eu voltei, a gente já deixou tudo organizado, né? Olha, pessoal, tem que buscar madeira aqui, eu vou passar o fim de semana lá, quando eu voltar, a gente faz. Mas eles ficaram tão animados com aquilo que eles pediram a madeira e tudo, e eu viajei, cheguei no meio de semana. Quando eu estou no meio da semana, que eu cheguei, uma moça foi lá em casa, pastor, o senhor já chegou? Eu falei, não estou aqui não, aqui é uma penada dele que já veio na frente. Aí eu falei, não, Sica, já cheguei essa madrugada, não quero que o senhor venha aqui. Eu falei, eu acabei de chegar, estou super cansado. Não, pastor, eu quero que o senhor venha aqui, o senhor tem que vir aqui. Aí eu fui, me vesti e fui lá com ela. Quando eu cheguei lá, eles fizeram em um dia toda a ponte. Todos os 83 Glória metros. A Deus. O custo para fazer esses 83 metros foi de R$0. Não gastamos R$1. E aí foi uma festa enorme com a comunidade, o envolvimento da comunidade com a gente em si, isso foi muito legal, esse envolvimento. E me lembro que na época um rapazinho me chamou, pastor, parabéns, viu? O senhor conseguiu mesmo. Eu falei, não, que bom, rapaz, isso é bênção de Deus, fomos nós que conseguimos, né? Ele falou, agora o senhor sente aqui. Pode falar, pastor, quem é seu candidato? O senhor pode falar agora já está pronto. Aí eu falei, não temos candidato, cara, isso aqui é a igreja, isso é papel da igreja, a igreja não está a par da sociedade. Se a igreja está vendo que a sociedade está indo por água abaixo e ela tem as ferramentas que podem mudar isso, eu preciso usar isso. E vocês, eu que agradeço a vocês por confiarem no trabalho da igreja. E aí de lá para cá nós já fizemos outros pedaços de ponte, fizemos em parceria com a MOB também o sistema de água, que é uma outra história longa também para contar.
Mas assim, Ô, uma comunidade Beto. de 18 anos sem água potável. 18 anos sem água potável. E quando foi o ano passado, nós fizemos uma água de qualidade, potável, toda fugindo de qualquer contaminação, para uma comunidade com mais ou menos aí, são 84 famílias, né? Se eu for multiplicar por 3 aí, vai dar quase 300 pessoas. Que aí eu acho que tem alguma família que pesa ali. Mas Benção, assim, tem sido benção. muito bom. Com a pandemia, tudo isso parou. Aí Mas vai só voltar, em nome de em nome de Jesus. Jesus E é interessante, voltaremos. pastor, e interessante porque, de fato, a igreja ela tem esse papel relevante de olhar a situação, de olhar a comunidade, de ser justamente esse bisturi, de ir lá no problema e atuar no problema. Deixa eu falar uma coisinha aqui, irmãos, porque a gente começa a conversar aqui, viu, pastor? E o horário foi. Nós temos quase 10 minutinhos para terminar tudo agora. O horário foi embora. É rápido. É rápido, é muito rápido o negócio, né? Só para a gente voltar um pouquinho, vários irmãos chegaram depois da nossa apresentação que eu fiz aqui. Pastor Luiz Neto, para quem chegou depois, ele é nosso missionário da CIB na cidade de Macapá. Ele está há 8 anos nesse projeto de plantação de igreja e diante desse trabalho maravilhoso de Deus, né, na comunidade, como ele relatou aqui com as crianças, jovens, adolescentes, essa igreja relevante atuando na comunidade. Pastor Luiz Neto, ele tem a sua esposa, casada há 13 anos, com a Liliane, duas meninas, né? Uma de 11 e a outra de 6, a Luciana e a Luciane. Eu fiquei Para não pensando, ter né? problema Onde de essa esquecer. massa as gurias... Essa massa, as gurias, é uma confusão de vez em quando, né? Para não ter que esquecer, eu não esqueço, não. Posso até errar a vogal. Olha, o Flávio, que está com a gente, está chamando aqui, ó, o babá. Eu não sei, ele deve ser uma coisa que vocês fizeram lá no Fetas, lá em Campinas, pelo jeito lá, viu? Pelo jeito, com alguma coisa. Nós aprontamos muito lá nos congressos da FEPAS lá. O Flávio, principalmente, eu tenho que ficar controlando ele, senão é difícil. Pois é, eu mais ou menos imagino. Pastor Luiz, por favor, eu queria que falasse as tuas considerações finais, qual o teu recado aí para o nosso povo. Nós temos aí quase terminando o nosso horário aqui, mas eu queria que tu fizesse aí as tuas considerações finais, uma palavra aí que talvez está no teu coração, tu queira transmitir para os nossos irmãos, para a nossa igreja, para os nossos vários irmãos, amigos, irmãos em Cristo de tudo, né, muitos lugares. Eu não posso ver todos aqui, mas eu vi ali o Bértio é um querido, está sempre conosco às terças-feiras aqui, né? É bênção de Deus o Bértio, né? Que legal, Bértio, bênção de Deus. Pastores, né, de vários lugares estão também conectados conosco. Pastor Luiz, por favor, tuas considerações, tua palavra final para nós. O pessoal tem muita gente amiga também. Pastor Bert, a pastora Alzira, sou muito grato à vida deles. Um momento bem complicado nosso aqui. Uma oportunidade de conversa com eles lá foi tão fantástico para nós que vou guardar no coração sempre essa oportunidade. Eu tive o privilégio de conversar com esse casal, muita gente boa. Pastor, eu tenho pensado essa semana, eu tenho lido crônicas e pensado nos reis. E pensar em reis de Israel é muito difícil encontrar um rei ali que conseguiu encaixar. Mas Josafá me ensina muito sobre esse processo da pandemia e de eu pensar de que assim, quando acabarem as minhas forças e que o medo chegar, o Senhor é que vai lutar nossas lutas. Porque a gente que trabalha com criança, a gente fica... a violência aumenta porque a criança está em casa, você não pode estar ali de alguma forma, você até entrega um panfleto, você até avisa, mas você não pode, né, de forma nenhuma estar ali com eles. Mas Josafá me ensina sobre isso, que Josafá tinha tudo na mão dele. E quando ele tinha tudo na mão dele, ele sentia que a coisa estava indo, porque era guerra, ele vencia por um lado, vencia por outro. Mas quando ele sentiu diante do... Não lembro o povo aqui. Esqueci o povo. Mas quando o povo disse que ia lutar para ele, ele falou assim, pessoal, nós precisamos orar. Vamos buscar a Deus. Porque ele sentiu medo, ele lembrou da profecia de Jeú, né? Que Jeú tinha dito para ele que aquela situação dele com Acabe e Jezabel não ia ficar legal. E aí ele se vê diante daquela guerra ali, diz assim, nós não temos como. E convida todo o povo para orar.
e o povo começa a orar, e Deus diz para ele assim, olha, o Josafá, não se preocupe, eu lutarei por você. Eu lutarei por você. Você fez o que tinha que fazer. Eu acho que o que eu tenho feito hoje pelas crianças que a gente atende é orado por elas e pedido, Senhor, luta por mim, luta pela nossa equipe, porque a nossa equipe não pode estar ali na frente de trabalho. A gente não pode estar ali cuidando daquelas crianças. A forma que nós podemos fazer para amá-las é estando distante. Distante pelo risco de ser contaminado ou de contaminar. Mas o Senhor está em todo lugar. Então, assim como o Senhor foi com Josafá, seja com essas crianças, lute por nós. Nós queremos apenas ouvir, quando chegarmos no campo, descobrir que os nossos inimigos morreram e que o Senhor continuou dando vitória ao seu povo. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, me senti muito honrado aqui de estar aqui. Agradeço mais uma vez. E o meu convite aqui, não deixe de orar pela gente, pela minha vida, vida da Liliane. A Liliane está ali com a reunião das mulheres pelo Zoom ali. E as meninas também estão ali com ela. Não deixe de orar pela nossa família, orar pelo projeto, orar pela FEPAS, que é um parceiro nosso enorme, a minha regional, CRIBC também, que tem sido um braço forte para nós. E orar pelo trabalho da igreja e que essa pandemia passe o mais rápido possível e que boas notícias possam voltar a acontecer de outras formas. Mas enquanto isso, a semana nós fizemos hoje, né? Fiz a última entrega da última cesta para a última família que precisava. E a gente vai, e aí quando for mês que vem, até que termine, a gente tem feito isso. Muito obrigado mesmo, pastor, à igreja e a toda essa equipe aí que a gente conhece só de longe por enquanto. Amém, querido. Nós pastora nos alegramos aí. Pastora Basilinha essa pastora Basilinha é lá de Ribeiro Gonçalves, no Piauí, onde a MOB fez a igreja em 22 dias lá. Que legal, pastora Basilia, bênção, muito feliz aí, né, que vocês estão com a gente aí. Então eu vou aproveitar que tem gente aí de várias partes do Brasil e vou dizer uma coisa aqui, pastor Luiz Neto, se tiver condições, na sexta-feira, às 20 horas, nós vamos completar na verdade, nós já fizemos 95 anos segunda-feira passada. A igreja aqui em Porto Alegre fez 95 anos. Fizemos um culto ontem, dentro dos carros, drive-in. Né? Foi um culto legal, foi muito interessante, algo diferente. Comemoramos dentro do carro. Mas a gente está organizando agora um culto na sexta-feira. É uma live, na verdade, aqui na igreja. Participação do pastor Marcos Elias, pastor missionário Sérgio Lima, missionário Jansen, Dani Grace, acredito que vai ter outros irmãos aí também participando, um pouquinho da história da Igreja Betel de Porto Alegre. Vai ser pelo YouTube, pelo Face, às 20 horas. Então, aí o pastor é nosso convidado, e todos esses irmãos aí, né, que estão aí, né, que estão com a gente aí, né, por favor, esteja com a gente na próxima sexta-feira. E eu agradeço muito, pastor Luiz Neto, e rogo a Deus as mais ricas bênçãos de Deus. Meu coração arde nisso, porque eu também fui missionário, e que coisa boa. Eu gosto demais desse tempo nosso aqui nas terças-feiras, é muito bom, é gostoso demais mesmo. E nós queremos nos comprometer como igreja aqui em Porto Alegre, de continuar em oração, né, pela igreja em Macapá, abençoando, fazendo o nosso trabalho missionário, como a gente tem feito mensalmente aqui, para que de alguma forma a gente poder chegar aí também, né? Se a gente não pode chegar fisicamente, alguns irmãos já falaram que foram aí conhecer o trabalho aí, né? Que benção, coisa boa. Quem sabe Deus vai me dar essa graça de poder conhecer o trabalho aí, querido. Vai dar certo. Amém por isso, em nome de Jesus. Isso é bom demais. Tá bom, querido. Para nós uma alegria muito grande, um abraço fraterno aí para vocês em Macapá, para todos os nossos irmãos aí, amigos que participaram da live. Um grande abraço a todos vocês. A programação da Igreja em Porto Alegre segue amanhã, quinta e sexta-feira, o nosso culto de aniversário online, né? Vamos lá, culto online, agora é o jeito. É o jeito. Vou estar assistindo, eu já vi o banner e vou estar assistindo. Bênção de Deus. Então tá bom, querido. Deus abençoe. Pastor, um abraço. Amém. Amém. Bênção de Deus. Todos os nossos irmãos também. Amém. Um abraço pessoal também.